Você já se sentiu sobrecarregado pelas opiniões dos outros? Ou talvez tenha perdido noites de sono pensando em algo que estava completamente fora do seu controle? E se eu te dissesse que a chave para superar isso está em um conceito simples, mas poderoso, ensinado por Marcos Aurelius: a indiferença racional. No auge do Império Romano, Marcos Aurelius, um dos maiores filósofos estoicos, governava milhões de pessoas enquanto enfrentava guerras, traições e até pragas. Ainda assim, ele encontrou paz interior em meio ao caos. Como ele fez isso? Aplicando o poder da indiferença. Neste vídeo, vamos explorar como você pode usar esse mesmo princípio estoico para eliminar preocupações desnecessárias, lidar com críticas e manter o foco no que realmente importa. Fique comigo até o final para aprender como transformar sua vida com esta filosofia prática e atemporal. Se gostou do tema, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o que mais te preocupa no dia a dia. Vamos discutir juntos o que é a indiferença no estoicismo. No estoicismo, a indiferença não significa frieza ou falta de empatia. Muito pelo contrário. Para Marcos Aurelius, ser indiferente é reconhecer que algumas coisas estão fora do nosso controle e, portanto, não merecem consumir nossa energia emocional. Ele escreveu em suas meditações: se você se angustia por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Os estoicos dividiam o mundo em duas categorias principais: o que está sob nosso controle, nossos pensamentos, ações, escolhas e reações. O que está fora do nosso controle, as opiniões dos outros, eventos externos, sucesso, fracasso, a passagem do tempo. A indiferença estoica é uma atitude racional diante da segunda categoria. Não se trata de ignorar tudo o que acontece ao seu redor, mas de não permitir que essas coisas externas determinem sua paz de espírito. Um exemplo prático: imagine que você está no trânsito, atrasado para um compromisso importante, e alguém corta o seu carro. Você pode reagir de duas formas: gritar, buzinar e se encher de raiva, mesmo sabendo que isso não muda nada. Praticar a indiferença e seguir em frente, aceitando que você não controla as ações de outros motoristas. Marcos Aurelius acreditava que escolher a segunda opção não é fraqueza, mas força. É um ato de sabedoria porque preserva sua energia mental para o que realmente importa. Essa visão, no entanto, exige prática e disciplina. Não é fácil desapegar de preocupações ou críticas, mas entender que elas não têm poder sobre você, a menos que você permita. É o primeiro passo para aplicar o conceito. Por que a indiferença é poderosa? A indiferença, quando compreendida e praticada corretamente, é uma fonte de poder emocional e mental. Marcos Aurelius ensinava que, ao nos libertarmos da preocupação com aquilo que está fora do nosso controle, alcançamos algo raro e precioso: a verdadeira liberdade interna. A indiferença nos protege da escravidão emocional. Quantas vezes você já perdeu a paz por causa de uma crítica ou de um comentário negativo? As opiniões alheias, por exemplo, são um dos maiores ladrões de energia emocional. No entanto, quando praticamos a indiferença estoica, entendemos que essas opiniões não têm valor intrínseco. Elas são apenas reflexos das crenças de outras pessoas e não definem quem somos. Marcos Aurelius resumiu isso com sabedoria: não deixe que a alma dos outros se apodere da sua. Ao não reagirmos impulsivamente a críticas ou elogios, nos tornamos emocionalmente invencíveis. Ela reduz o sofrimento desnecessário. Muitas vezes, sofremos não pelo que aconteceu, mas pelo significado que damos ao evento. Se perdemos um emprego, nos preocupamos com o que os outros vão pensar. Se cometemos um erro, ficamos presos ao arrependimento. A indiferença permite que cortemos essa camada de sofrimento adicional. Para os estoicos, a vida já traz dificuldades naturais, como doenças e perdas. Não precisamos aumentar essas dores com pensamentos negativos sobre coisas que não podemos mudar. A indiferença traz foco para o que importa. Quando nos libertamos de distrações emocionais,
como a busca incessante por aprovação ou o medo do fracasso, abrimos espaço para nos concentrar no que realmente tem valor: nossos princípios, nossas ações e o impacto positivo que podemos ter no mundo. Imagine um jogador de futebol prestes a bater um pênalti em uma final. Se ele se preocupa excessivamente com os gritos da torcida adversária ou com a pressão do momento, ele perde o foco e a confiança. Mas se ele pratica a indiferença, bloqueia essas distrações e concentra-se apenas no que está ao seu alcance: a precisão do chute. No final, a indiferença não é apenas uma defesa contra o sofrimento, mas também um caminho para viver de forma mais alinhada com nossos valores e objetivos. Se tudo estiver fluindo bem, seguimos para o capítulo 3. Os erros mais comuns ao interpretar a indiferença. Os erros mais comuns ao interpretar a indiferença. Apesar de ser um conceito poderoso, a indiferença estoica é frequentemente mal compreendida. Muitas pessoas confundem essa prática filosófica com insensibilidade, apatia ou até mesmo egoísmo. No entanto, Marcos Aurelius deixou claro que a verdadeira indiferença está longe disso. Erro 1. Confundir indiferença com frieza emocional. Alguns acreditam que ser indiferente significa não se importar com nada ou com ninguém. Porém, para os estoicos, a indiferença não anula os sentimentos, mas nos ensina a colocá-los em perspectiva. Por exemplo, Marcos Aurelius foi conhecido como um governante justo e compassivo. Ele tomou decisões difíceis, mas sempre buscou agir com empatia e respeito. A indiferença para ele era uma maneira de lidar com as dificuldades sem se deixar dominar por emoções destrutivas, não uma desculpa para ignorar os outros. Erro 2. Usar a indiferença como desculpa para a passividade. Outro erro comum é pensar que a indiferença nos convida a aceitar tudo sem reagir. Pelo contrário, ela nos chama a focar no que podemos controlar e agir com base nisso. Se você enfrenta uma injustiça, por exemplo, a indiferença não significa aceitar passivamente, mas sim responder de forma racional e eficaz, sem deixar a raiva ou o desespero ditarem suas ações. Erro 3. Acreditar que indiferença é egoísmo. Muitas pessoas temem que praticar a indiferença as torne egocêntricas ou desconectadas. Mas Marcos Aurelius nos lembra que a filosofia estoica valoriza o bem comum. Em suas palavras, o que não é bom para a colmeia também não é bom para a abelha. Ou seja, a indiferença não significa fechar os olhos para os problemas alheios, mas sim manter a calma e a clareza para ajudar de maneira mais eficaz. Erro 4. Pensar que a indiferença elimina a dor. Mesmo o mais sábio dos estoicos sentiu dor e sofrimento. A indiferença não é um escudo mágico contra as dificuldades, mas uma prática para lidar melhor com elas. Marcos Aurelius sabia que enfrentar a perda, a traição ou o fracasso é inevitável. O diferencial está em não deixar essas experiências dominarem nossa mente. Compreender esses erros é fundamental para adotar a indiferença de maneira autêntica e eficaz. Agora que sabemos o que evitar, vamos para o próximo passo: como praticar a indiferença na vida cotidiana. Pronto para continuar? Como praticar a indiferença na vida cotidiana? A indiferença estoica, apesar de ser um conceito profundo, pode ser aplicada de maneira prática no dia a dia. Abaixo, exploramos estratégias simples e eficazes que você pode usar para desenvolver essa habilidade. Identifique o que está sob seu controle. Um dos pilares do estoicismo é a distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar. Antes de reagir a uma situação, pergunte-se: posso mudar isso? Minha preocupação faz alguma diferença aqui? Por exemplo, se alguém te critica injustamente, você não pode controlar a opinião dessa pessoa, mas pode decidir como vai responder, com calma ou se deixando consumir pela raiva. Exercício. Faça uma lista com 2 colunas, o que controlo e o que não controlo, para situações que te incomodam. Isso ajuda a clarear onde você deve concentrar sua energia. Pratique o distanciamento emocional. Marcos Aurelius sugeria encarar os problemas de forma objetiva.
quase como se você fosse um observador de fora. Esse distanciamento emocional evita reações impulsivas. Por exemplo, ao enfrentar um atraso no trabalho, pergunte-se: isso realmente terá impacto daqui a um ano? Estou exagerando na minha reação? Exercício. Quando algo te irritar, dê uma pausa de 10 segundos antes de responder ou agir. Isso treina sua mente a não ser refém das emoções. Use o journaling como ferramenta de reflexão. Assim como Marcos Aurelius escrevia em suas meditações, dedicar um momento diário para refletir sobre seus pensamentos e ações é uma prática poderosa. Pergunte-se: hoje eu me preocupei com coisas fora do meu controle. Como posso reagir melhor amanhã? Manter um diário filosófico ajuda a monitorar seu progresso e a identificar padrões emocionais que podem ser trabalhados. Reavalie seus valores. Parte da indiferença é focar no que realmente importa. Pergunte-se: eu estou me preocupando com coisas superficiais, como status ou aprovação alheia? Quais são os princípios que quero viver? Focar em valores mais profundos, como integridade, coragem e justiça, ajuda a ignorar distrações externas e cultivar uma vida mais significativa. Aceite a impermanência das coisas. Nada no mundo é permanente, nem o sucesso, nem o fracasso, nem as opiniões dos outros. Para Marcos Aurelius, lembrar-se da transitoriedade das coisas era uma maneira de manter a serenidade. Exercício. Quando algo te incomodar, diga a si mesmo: isso também passará. Ao aplicar essas práticas regularmente, você começará a perceber que muitas das coisas que te afligem são irrelevantes ou temporárias. A indiferença, assim, se torna uma ferramenta poderosa para viver com mais leveza e propósito. Agora vamos ao último capítulo: os resultados de viver com indiferença racional. Vamos continuar? Os resultados de viver com indiferença racional. Adotar a indiferença racional não apenas transforma a maneira como você enfrenta desafios, mas também melhora significativamente sua qualidade de vida. Ao praticar o desapego das preocupações externas, você colhe benefícios que vão muito além do bem-estar emocional. Paz interior em meio ao caos. Ao viver com indiferença racional, você descobre uma sensação de tranquilidade que não depende das circunstâncias externas. Mesmo em situações de pressão, como conflitos no trabalho ou crises financeiras, você consegue manter a calma porque entende que se preocupar não muda os fatos. Marcos Aurelius descrevia essa serenidade como um porto seguro interno, onde a mente encontra refúgio mesmo nas maiores tempestades. Clareza para tomar melhores decisões. Com a indiferença, sua mente não é mais dominada pelo medo ou pela raiva. Isso lhe permite pensar com mais clareza e objetividade, o que resulta em decisões mais eficazes. Por exemplo, ao invés de reagir impulsivamente a uma crítica, você reflete e escolhe a melhor maneira de responder, ou até decide não responder, porque a situação não merece sua energia. Relacionamentos mais saudáveis. Ao se libertar da necessidade de aprovação alheia, você começa a construir relações mais autênticas. A indiferença te dá a confiança para ser você mesmo, sem se preocupar com julgamentos externos. Além disso, ela ajuda a lidar com conflitos de forma mais racional e empática, sem alimentar ressentimentos ou discussões desnecessárias. Foco no que realmente importa. Quando você deixa de desperdiçar tempo e energia com preocupações irrelevantes, sobra mais espaço para aquilo que é significativo. Seus valores, suas metas e seus relacionamentos se tornam prioridades claras, e você percebe como muitas das distrações do dia a dia são insignificantes. Inspiração para os outros. A indiferença racional não só beneficia quem a pratica, mas também inspira os que estão ao seu redor. Imagine o impacto de alguém que permanece sereno diante de adversidades, demonstrando uma força mental admirável. Essa atitude é contagiante e pode motivar outros a buscar o mesmo equilíbrio. Um exemplo transformador. Um exemplo moderno disso é Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto. Ele aplicou princípios semelhantes aos dos estoicos, concentrando-se no que estava sob seu controle.
sua atitude diante do sofrimento. Frankl mostrou como a verdadeira liberdade vem de dentro, uma lição alinhada ao que Marcus Aurelius defendia. Ao viver com indiferença racional, você experimenta uma libertação mental que transforma a maneira como enxerga o mundo. Não significa ignorar os problemas, mas abordá-los com uma força tranquila que poucos possuem. E agora, uma pergunta para você refletir. Quais preocupações ou opiniões alheias você pode deixar de lado para viver de forma mais leve e significativa? A vida é cheia de desafios, opiniões alheias e situações que fogem completamente ao nosso controle. Marcus Aurelius, com sua sabedoria atemporal, nos ensinou que a chave para a liberdade emocional não está em tentar mudar o mundo, mas em mudar a maneira como reagimos a ele. O poder da indiferença estoica não é sobre ignorar a realidade, mas sobre aceitar que há coisas que simplesmente não merecem nosso sofrimento. É sobre redirecionar nossa energia para o que realmente importa: nossos valores, nossas ações e as coisas que podemos mudar. Dicas práticas para começar hoje. Faça uma pausa antes de reagir. Dê a si mesmo alguns segundos para refletir antes de se abalar por algo. Reavalie suas preocupações. Pergunte-se se isso terá importância daqui a um ano. Pratique a gratidão. Ao focar no que você tem e no que pode controlar, o que está fora do seu alcance perde força. Lembre-se, a verdadeira força está em não ser escravizado pelas circunstâncias. Quando você domina o poder da indiferença, descobre uma liberdade interior que nada nem ninguém pode tirar de você. Agora é a sua vez. Deixe nos comentários qual situação em sua vida você poderia enfrentar com mais indiferença estoica. E se você acha que essas reflexões podem ajudar alguém, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a sabedoria de Marcus Aurelius para que mais pessoas possam viver com mais calma e propósito. Muito obrigado por assistir e até a próxima reflexão.